Azazel entre as nações. O espírito de Azazel volta a estar no meio das nações e agora de uma maneira mais clara. Não existe mais segredo, ou seja, não se oculta mais. Como no passado, muitos se inclinaram a oferecer sacrifícios aos demônios em forma de bode, agora nós começamos a ver no meio das nações também acontecer, e sem mais segredos, de forma bem clara e evidente. Só não vê quem não quer enxergar, quem não quer ver, ou se está cego espiritualmente. Hoje nós vamos falar sobre Azazel. Você conhece esse tema? Você sabe quem foi Azazel? Quem é Azazel? O que significa Azazel? Então fique conosco até o final desse vídeo, porque temos muita informação para compartilhar com vocês. Coisas importantíssimas que envolvem até os dias que estamos vivendo, as nações nesses últimos dias. Eu sou Rabino Yosef Baru, trazendo mais um vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui para compartilhar com todos vocês. Um tema muito importante, um tema que muita gente não conhece na realidade, é um tema que vai mexer realmente com aquilo que você conhece. Na realidade, de um tempo tão antigo, aonde o eterno Deus pedia ali o sacrifício de expiação, já esse nome se manifestava, aparecia, conforme nós vamos compartilhar hoje aqui, através da Torá, através dos escritos bíblicos. E agora se repetindo também entre as nações, uma manifestação espiritual que está conectada àquele espírito antigo, àquele espírito do passado. Então é muito importante esse vídeo de hoje. Por essa razão, eu peço a você que compartilhe já esse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito. Isso vai fazer muita diferença você acionar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que a gente vai colocando aqui. Nosso grande objetivo é que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento, à informação e entender como está sendo processado o mundo espiritual, o que está ocorrendo entre as nações, o que está ocorrendo nos últimos dias. Claro que um dos maiores objetivos é levar você e a qualquer outra pessoa a entender que é necessário guardar os mandamentos de Deus, estar conectado no amor aos mandamentos de Deus, mantendo o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Vou dizer de novo, Yeshua, o verdadeiro e único Messias do povo judeu. Então, queridos, nós vamos hoje iniciar esse shiur e eu tenho certeza que ele vai clarear muito na sua mente tudo aquilo que você já ouviu falar sobre Azazel. Se você não ouviu, você vai ouvir bem hoje aqui, dentro das referências bíblicas. Então, se faz muito necessário que você esteja atento, com a sua Bíblia aberta, com a sua Tanar, com a sua Torá, para que você possa conferir as informações. E no final, nós vamos estar compartilhando algo que aconteceu nos nossos dias no meio das nações deste mundo. Muito importante você ficar até o final para entender o objetivo principal desse shiur, que é trazer um despertamento a todos nós, a todos vocês. Bom, vamos lá, vamos seguir com o nosso shiur e, como sempre, nós compartilhamos, sempre pedindo, claro, que vocês deem o like, não se esqueça do like, é muito importante para nós, né, se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito. Temos aqui o plano de ser membro, você pode estar cooperando conosco através da membresia, onde você vai ser como um financiador também do nosso trabalho, tá? Você tem participação em todo esse trabalho espiritual que estamos realizando, que é de divulgar e compartilhar a palavra do eterno nosso Deus. Sempre que nós introduzimos aqui o shiur, nós trazemos, né, a nossa ZIL, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University. E o que é a nossa ZIL? A nossa ZIL é a nossa escola judaica.
é o nosso curso teológico de ciências judaicas, onde você tem a oportunidade de ingressar e já estudar no primeiro nível, desde o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, ao Sefer Hitgalut, ao livro de Apocalipse. Você tem a oportunidade de estudar cada livro dentro do seu contexto original, explorando a língua hebraica e também dentro do comentário dos sábios de Israel, que traz informações importantíssimas do passado para todos nós. Bom, queridos, então nós vamos iniciar esse material que temos separado para vocês e a gente traz todo o conhecimento, toda a explicação sobre o que significa o bode para Azazel. Vamos falar sobre o bode, vamos falar sobre Azazel. O bode que era oferecido lá no período do Beit HaMikdash, primeiro no Mishkan, né, no tabernáculo, depois no Beit HaMikdash, no templo, havia um sacrifício feito para Deus, que era oferecido um bode. Antes era feito um sorteio, nós vamos ver melhor aqui com detalhes. E um bode era oferecido a Deus como sacrifício para expiação, ou seja, para perdão de pecados, e um outro bode, ele era enviado para o deserto para uma figura chamada Azazel. Vamos entender melhor isto, mas só já nessa introdução para você entender o que era feito, quem é Azazel, o que é isso, né? Ou seja, um bode que lá atrás, tanto no tabernáculo quanto no templo, ele era oferecido a Deus e o outro era direcionado ao deserto para Azazel. Então, vou dar as referências bíblicas para você acompanhar, tudo para que você possa entender plenamente, perfeitamente este tema. Então, vamos lá no nosso material, continuando aqui. Muito importante porque nós estamos entrando dentro da palavra de Deus. Isso não é um achismo, isso aqui não é uma ideia da minha cabeça ou de qualquer outro rabino, e sim textos da Torá, textos da palavra de Deus. Então, aqui, olha, nós vamos ao verso 8 que diz: E Aharão lançará sorte sobre os dois bodes, um para Adonai e o outro para Azazel. Eu coloquei entre parênteses o bode expiatório. Mas o bode sobre o qual recair a sorte para Azazel, ou seja, ser o bode expiatório, se apresentará vivo diante de Adonai, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode expiatório. Bom, então para aí, vamos prosseguir. Vamos entender o que significa Azazel. Nós temos na própria palavra, você olhando para a palavra em hebraico, eu estou trazendo para você as duas possibilidades, com a mesma palavra, de você falar duas palavras diferentes, com sonorização diferente. Por exemplo, debaixo da letra A você tem um E, então fica es. Quando você lê es, você lê cabra. E quando você lê os, você lê força. Então a palavra azel, significa força de Deus, né? Então, essa é a ideia desse nome. Agora, claro que olhando força de Deus, você também pode traduzir como bode de Deus, tá certo? Essa é uma figura da época do Beit HaMikdash, uma figura, na realidade, que foi proporcionada pelo Mahon Beit HaMikdash, o Instituto do Templo, aonde você vê a figura do Kohen Hagadol, todo de branco, né, o sumo sacerdote, fazendo um sorteio, aonde ele coloca a mão na caixa, numa caixinha, onde tem dois dizeres. Uma plaquinha tem escrito Ladonai, para Adonai, e a outra caixa tem Lazazel, para Azazel. Então são dois bodes peludos, isso é muito importante você entender, bodes peludos, tá? Tem um termo hebraico para esse tipo de bode, que é o seir, né? E ali tem um fio, né? Uma tira de tecido carmesim, onde vai ser colocado nesses dois bodes para representar com a plaquinha, quando for tirado o sorteio, um vai ser para Adonai, que é o que vai ser sacrificado, é o que vai ser morto, o que vai derramar o sangue para Deus como sacrifício, e o outro não é um sacrifício, o outro é somente para ser levado ao deserto e entregue a Azazel. Você já vai entender o que significa isso. Bom, prosseguindo,
a gente vê o outro texto, em que, nesse texto hebraico, aqui da Torá, você vai ter a seguinte descrição: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, e todos eles serão levados ao deserto pela mão de um homem designado para tal feito, para que esse bode leve todas as suas iniquidades à terra deserta e deixará o bode no deserto. Então, como é que era feito isso? Era feito uma semirá, nesse caso, colocando a mão na testa ali do bode e transferindo para esse bode que ia ser sacrificado a Deus os pecados dos filhos de Israel. Então, logo, a partir do momento que aquele bode morria, ele pagava a dívida dos filhos de Israel. Porém, essa dívida ela era paga através do sacrifício e depois esse sangue sendo levado para o Santo dos Santos. Agora, o outro bode ele tinha que ser levado ao deserto. Como? Eu já vou explicar para vocês o que significa isso. Muita gente pensa, será que era um sacrifício para Azazel? Então, eu já vou dizer para vocês que Azazel representa Satanás, tá? Então, assim, era um sacrifício para Satanás? Não. Ele era como um recibo. É como você paga uma dívida e você recebe um recibo com um carimbo dizendo a dívida está paga. Esta era a ideia de mandar esse bode para o deserto, aonde um sacerdote levava ele, ali tinha uma comitiva que ia olhando. Por quê? O serviço de Yom Kippur ele não estaria completo. Seu serviço do dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para fazer expiação pelos pecados do povo, que era oferecido esses dois bodes, além de outros sacrifícios. Então, o bode que era sorteado para Adonai, ele era morto e o sangue dele era levado para o Santo dos Santos. Já esse outro bode, ele era levado ao deserto, pois ele era muito semelhante àquele que foi sacrificado para Adonai. Então, é para você entender melhor, funciona muito assim dessa forma. Por que que ele precisa ser levado diante de Azazel? Por que que ele precisa ser levado diante de Satanás? Porque no dia do Yom Kippur, a santidade aqui do chá era tão grande, tão elevada na cidade de Jerusalém ou no meio do acampamento de Israel, que não havia direito ao mundo espiritual das trevas de participar ou estar presente naquele ambiente. O grau de santidade, a presença divina, a presença da Shekinah era tão grande e tão forte que os demônios não se faziam presente. Então, quando o sacrifício a Deus pelos pecados do povo era dado, e ali era aceito por Deus, e a expiação era efetuada, então logo tinha que ser levado esse bode para fora do arraial, lá atrás no tempo antigo, ou para o deserto, para levar diante de Azazel e dizer assim: olha, lá dentro onde você não pôde entrar, em Jerusalém, a dívida foi paga. Aqui está o recibo. Então, aquele bode, ele morria ali no deserto, porém ele funcionava como um recibo. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo para você aqui, tá? Não entenda esse bode como um sacrifício para Azazel, não, tá? Vamos voltar aqui no nosso material. Bom, então ele era levado, né, como um cortejo, via pessoas atrás, cuidando para que todo esse caminho fosse seguro, para que alcançasse o objetivo total. Essas imagens que eu estou compartilhando com vocês, todas elas são do Mahon Beit HaMikdash, do Instituto do Templo em Jerusalém, ok? Então, haviam vários lugares em que ele parava para descansar, tomar água, né? E ele seguia na missão dele. O sacerdote seguia na missão dele, levando o bode para Azazel. E quando chegava no determinado lugar que foi preparado para esse fim, ele ali fazia uma brachá, ele dava graças a Deus e ele entregava como cumprindo a função, cumprindo a missão dele. E naquele momento ele soltava o bode e o bode ele caía num precipício e ali ele morria. Então, essa era a forma como ele apresentava diante de Azazel o recibo da dívida paga, tá? E agora tem uma coisa interessante. Há o verso que está no Tanar, que vai dizer isso que vocês estão vendo aqui agora, não é? No momento em que esse bode ele é jogado,
Isso faz lembrar que os filhos de Israel também pecaram contra Deus, oferecendo sacrifícios a demônios. E nesse verso vai dizer: nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios em forma de bode, no qual se prostituíram, e este será seu estatuto perpétuo por suas gerações. Ou seja, a palavra que aparece no original hebraico é seirim, ou seja, o mesmo termo para bodes peludos, é o mesmo termo para uma característica de demônios em forma de bode. E aqui a gente aprofunda um pouquinho mais, porque eu quero trazer esse termo para vocês verem em hebraico: seir, seirim, bodes peludos, também vai ser associado a demônios quando sendo oferecidos a essas entidades em forma de bode. Seirim é o termo que aparece ali nas escrituras. E aí você tem a figura que é a figura desse demônio em forma de bode. Na realidade, ele tem uma forma aparente humana, né? E ali é outra parte da forma dele, a forma de bode. Ora, aqui está bem claro nessas duas figuras que eu trago para vocês, que aqui está do lado esquerdo é a figura da divindade grega Pan, e a outra é o Baphomet, que é a entidade ali do satanismo, né, representando esse demônio em forma de bode, no caso ali representando Azazel, representando o próprio Satanás, né? Mas a gente continua porque é muito importante que você compreenda, né, que a Torá ela fala conosco, ela nos instrui como era feito esse sacrifício de Yom Kippur, e agora eu vou trazer referências também do Tanar para você, aonde aqui, por exemplo, no Sefer Yeshayahu Hanavi, livro do profeta Isaías, no capítulo 13, verso 21, vai dizer assim: mas ali descansarão as feras do deserto, e suas casas se encherão de feras horríveis, e ali habitarão os avestruzes, e ali saltarão os sátiros. A palavra sátiros, que é justamente essa figura, né, que é a figura da parte em bode, né, e a parte quase que humana, novamente o termo que vai aparecer para sátiros em hebraico é seirim. Se você sabe hebraico, você vai ver que ali de amarelo está escrito seirim, ou seja, os bodes peludos, aqui sendo traduzido como sátiros, ok? Vamos novamente caminhar. Outro verso de Isaías, no capítulo 34, verso 14, diz: as feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos aterrissarão ali e encontrarão um lugar para descansar, um lugar de descanso. A palavra sátiro novamente aparece no singular agora, seir ou sair, não? É a palavra sátiro, novamente essa figura, esse ser em forma de bode e também parte humana, lembrando aí essas divindades que nós compartilhamos aqui. Bom, depois do sacerdote fazer isso, né, chegava ao ápice daquele serviço de expiação, ou seja, o sangue do outro bode que foi sacrificado para Deus, foi oferecido no Santo dos Santos. Agora, a outra parte do serviço, que seria levar esse outro bode até Azazel, para dar a confirmação de que agora a dívida foi paga e os filhos de Israel não podem ser mais acusados no mundo espiritual. Então, ali era a finalização do serviço, ou seja, o veredito, o decreto, ou seja, o martelo foi batido e, como se diz, era proclamado Mekudash, Mekudash, santificado, santificado. A corte celestial selava e o povo de Israel era perdoado. A dívida era paga e Azazel tinha que calar-se, ou seja, não podia mais acusar os filhos de Israel. Então, veja, queridos, que isso envolve de uma maneira muito profunda o mundo espiritual, de uma maneira muito profunda.
E você vê que esse mesmo espírito lá do passado, que se apresentava dessa forma, que muitas vezes até mesmo os filhos de Israel adoraram esses tipos de demônio, em forma de bode também, ele hoje, ele se manifesta também entre as nações. E o que não dizer da internet? Nós entramos aqui, pega o seu celular, você entra na internet no seu computador e você vai ter acesso a imagens, a cartazes, desenhos, né? De quem? De uma figura, de uma divindade que é uma expressão daquela época do deus grego Pan e hoje uma figura emblemática conhecida como Baphomet, que é essa parte do satanismo. Muita gente faz uma mescla total aí, maçonaria, ocultismo, Illuminati. É preciso saber separar as coisas, né? Quem mais usa essa imagem ela é própria do satanismo. O satanismo usa essa imagem, ok? Ela é uma imagem própria e direta. Por que que eu estou dizendo isso? Porque os satanistas não têm vergonha de dizer, eles falam com honra que eles servem a Satanás. E a figura que eles apresentam como Satanás é o Baphomet, ok? Então, isso é para a gente entender que Satanás não tem vergonha de ser Satanás. Satanás não tem vergonha de se manifestar como ele sempre foi chamado no passado. Tá certo? E ainda hoje, pessoas o adoram, pessoas oferecem seus sacrifícios a Azazel. Então, eu quero que você acompanhe comigo, porque ainda na Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós vamos ver uma situação muito importante que às vezes passa, né? Às vezes na leitura corrida, a pessoa não percebe. Mas veja, estou trazendo para vocês teor histórico, inclusive confirmado por Flávio Josefo, grande historiador daquele período do século I. Tá? Vamos aqui avançar um pouquinho mais. Que brahá, que bom saber que você está acompanhando com a gente bem e entendendo, né, o nosso shiur de hoje. Bom, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós vamos falar de uma região, né? Eu posso falar cidade, mas uma região chamada Banias, tá? Uma cidade antiga em que ela foi mencionada pela primeira vez no contexto da Batalha de Panium, travada por volta de 200 a 198 antes de Cristo, ou seja, antes da Era Comum, quando o nome da região foi dado como Panion. Mais tarde, Plínio chamou a cidade de Paneas. Ambos os nomes foram derivados do Pan, o deus da natureza, o companheiro das ninfas. Herodes o Grande, rei da Judéia, construiu um templo dedicado a Augusto no local. Posteriormente, o filho de Herodes, Filipe, o tetrarca, desenvolveu ainda mais a área, estabelecendo uma cidade. E em 61 depois de Cristo, ou seja, depois da Era Comum, ali, período de Yeshua, Agripa II expandiu e renomeou a cidade de Neronias, Irenópolis. A cidade antiga foi mencionada nos evangelhos de Matutiarro, Mateus e Marcos sob o nome de Keisaria me Filipos, Cesareia de Filipe, como um lugar onde Yeshua confirmou a confissão de Kefa, de Pedro, de que Yeshua era o Messias de Israel. O local é hoje um local de peregrinação para cristãos, messiânicos, todos aqueles que creem e honram a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Então você viu aqui um contexto, agora você está vendo essa imagem aí, você está vendo uma caverna grande e uma outra escavação na pedra. Isso, queridos, é permanente desde a época, tá? Aquilo ali não foi feito agora, nem 5 séculos atrás, em 500 anos, não. Isso é desde aquela época de Yeshua, tá? Você vai ver aqui o que tinha ali naquele lugar, tá? Olha, aqui é a caverna um pouco mais de perto. Você vê que é uma caverna bem grande, tá? Olha o tamanho das pessoas que ali estão. Mas como era? O que tinha aqui? Dentro dessa caverna, você tem uma fonte de águas e ela tem uma certa profundidade. A fonte fica perto do que era chamado de Caminho do Mar, mencionado pelo livro de Isaías, ao longo do qual muitos exércitos das antiguidades marcharam.
era certamente um lugar antigo, templo de Augusto. E existiam outros ali incrustados também na pedra, na rocha, né, dessa montanha, outros lugares. Nós vamos ver isso aqui mais ampliado aqui para você compreender melhor. Veja isso aqui. Você tem aqui do 1 até o 7 o nome de cada lugar aqui embaixo, olha, numerado, tá? Para você entender. Isso aqui é o Templo de Augusto, né? Esse outro templo, né? Ele é o templo de Zeus. Ali atrás do templo de Augusto era a Gruta de Pan, né? É onde eles acreditavam que ali dentro existia essa divindade ali dentro, né? E os outros lugares aqui, existia um lugar onde eles colocavam os bodes para dançar, e lá atrás o outro lugar onde os bodes eram sacrificados. Agora, por que que eu estou trazendo isso para vocês aqui, né? Falando do Novo Testamento, falando da cidade de Bânia? Porque foi justamente aqui que Yeshua falou sobre as portas do inferno não prevalecer contra a sua comunidade. Então veja, ali se faziam sacrifícios de bodes que eram vendidos nos grandes mercados, nas cercanias, porém há relatos que também chegou a ser feitos sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Acreditava-se que o sacrifício apresentado, se ele afundasse nas águas, era sinal de que ele tinha sido aceito pelas divindades, principalmente por Pan. Porém, se ele boiasse, era sinal de que se deveria apresentar outro mais forte, repetindo-se assim o ritual, né? Então, era um sacrifício ali constante naquele lugar. E é justamente nesse lugar que o nosso Mashiach Yeshua, ele vai falar. Naquela ocasião ali, está registrado na Bissorato Matai, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Aí eu coloquei aqui do verso 3 em diante, mas eu sinalizei os versos principais que eu quero abordar com vocês, que é o verso 3, o verso 17 e o verso 18, que diz: E chegando Yeshua às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Vocês vão lembrar que ele vai falando. Eles vão falando, né? Uns dizem ser Jeremias, Elias. Né? Aí Yeshua respondendo disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí 18 é a continuação do verso, quando Pedro vai dizer assim: Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Então Yeshua vai dizer para ele: Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha comunidade, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, quando Yeshua falou portas do inferno, ele estava ali, naquele lugar chamado ali onde estavam o templo de Augusto, o templo de Zeus, e a caverna ali, a gruta de Pan. Do outro lado existia o templo também de Pan, o local onde eram sacrificados esses bodes, o cheiro de sangue era forte naquele local, e é justamente ali, diante daquela gruta, que Yeshua vai chamar de portas do inferno. Né? Claro que ele está falando do mundo espiritual, mas ali era uma coisa bem visível para eles. Então, quando nós olhamos quem é que está ali, qual é a figura emblemática desse momento, quando se está falando das portas do inferno, qual é a figura que está ali? A figura é do Deus Pan, que é a figura da parte do Deus, da divindade, que é parte bode e parte humana. Então, assim, não é coincidência que, falando de idolatria, falando de demônios, falando de sacrifícios a entidades, a figura que ali está, Yeshua faz associação às portas do inferno não prevalecerão, mostrando o mundo espiritual invertido, né, que a gente vai chamar de Sitrahara. Ou seja, quem é essa figura que está ali sendo chamado, na cultura grega, Pan, né? Mas os romanos chamavam de Fauno, né? Mas a Torá, ela mostra para gente que era o Azazel, né? Essa mesma figura. Então a gente está olhando aqui na Brit Hadashah, no Novo Testamento. E muitas das vezes você já leu essa referência, mas você não se atentou para esse evento que existia naquele local quando Yeshua parou ali para dar aquele ensinamento e fazer aquela revelação para os seus discípulos. Mas, veja, não para aqui, a gente está ainda indo ao ponto final
e muito importante a se considerar para nós nesse tempo que estamos vivendo. Então você viu aqui que o nosso próprio Mashiach ele vai trazer essa associação. Mas olha, vamos falar sobre um evento que muita gente não prestou atenção nele, mas ele foi muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo, que foi a inauguração do túnel na Suíça, que liga uma boa parte da União Europeia. Então, aqui eu faço a pergunta para você. Você lembra disso? Você lembra quando ocorreu isso? Você acompanhou esse evento? Eu sei que muitas pessoas depois compartilharam na internet vídeos, que é muito importante, claro, você saber. Muito importante que nações importantes do mundo, nações que vão ter uma relevância muito grande no final, né, no quadro das profecias, se envolveram com algo muito profano, muito profano. E eu quero compartilhar com vocês aqui. A inauguração desse túnel, que o objetivo é ligar, conectar, manter unida a União Europeia, ou seja, nações, teve a presença de Azazel, teve a presença do Baphomet, né? Hoje ele vai ser chamado desses dois nomes, principalmente no mundo mais moderno, chamado pelo satanismo de Baphomet, né? Então eu quero compartilhar aqui algumas imagens desse evento, mas trazer para vocês aqui, claro, né, para dar o contexto, foi no dia 1º de junho de 2016, uma grande reunião de pessoas, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, naquele tempo, o presidente francês François Hollande, o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi e o chanceler austríaco Christian Kern estavam presentes na inauguração daquele túnel suíço, considerado o túnel mais longo do mundo. A abertura inclui uma performance artística, entre aspas, ao ar livre, repleta de atos e danças ocultistas e obscenas. O diabo, na figura ali do Azazel, Pan ou Baphomet, entrava e saía, exultante entre os outros dançarinos. Também figuras demoníacas e trabalhadores, entre aspas, seminus, aparecem também no evento. No final dessa repugnante farsa, os oficiais e chefes de estados aplaudiram e deram uma ovação de pé. Eu chamaria isso de um triunfo para Baphomet e um sinal do abismo em que a outrora católica Europa afundou. Bom, aqui você está vendo essa foto, que é uma foto justamente dos líderes das nações da União Europeia olhando o espetáculo, participando do espetáculo, tá? E aqui um mapa para vocês verem da onde o túnel ele vai, né? Ele conecta ali, ó, de um lado ao outro, que está de vermelho, né? Perto de Altdorf, passa por Erstfeld, esse é o Gotthard Base Tunnel, né? E vai a Biasca no Bódio, ou seja, está dentro do território da Suíça, ligando uma parte à outra, passando por dentro do que eles vão chamar de Alpes, ou seja, cortou as montanhas para facilitar. Esse túnel ele não só transporta pessoas, passageiros, mas também são trens de carga, facilitando a parte comercial também. Ok? Aqui você tem um exemplo da broca gigante que foi usada para ir comendo, né, a rocha e abrindo o túnel. Veja que há bandeiras, há trabalhadores e o túnel hoje ele em funcionamento, tá certo? Bom, ainda agora eu quero mostrar aqui partes do evento. Você tem ali pessoas vestidas com um véu na cabeça, como se fossem espíritos. Você tem pessoas vestindo roupas de palha, que é muito usado nos centros de Umbanda, Candomblé, né, que representam entidades espirituais. E você tem ali parte da população europeia tocando uma espécie de instrumento, né, que são bem grandes, assim, bem longos, que é típico da região. E lá no painel você já tem a figura do Baphomet aparecendo, né? Depois ele aparece, ele sai no meio das pessoas
pulando, correndo, dançando. Aqui você vê novamente pessoas admiradas, outros vestidos de palha, conforme lembrar, né, desses espíritos, desses demônios que aparecem até mesmo dentro dos centros espíritas, né? Aqui você vê novamente a figura dele, aqui, o ator aqui vestido do Baphomet, ele dá gargalhadas, ele faz várias coisas no meio deles, ele está presente ali, ele é a estrela principal, né, que está atuando no meio do espetáculo. Então, assim, queridos, isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Alguém poderia dizer assim: não, isso aqui é apenas um show artístico. Isso aqui é algo que está expressando a cultura deles. Que cultura? Está claro, está evidente que essa figura, ela é uma figura que revela o mundo espiritual de uma maneira muito profana. Inclusive no show aparecem alguns atos, né, expressando atos sexuais. Não é o sexo explícito, não. Aparece atos sensuais. E ele de um lado ao outro dominando a cena, né, diante dos líderes das nações. E os líderes das nações ali participando, compartilhando aquele evento. A apresentação do espetáculo, né, nessa inauguração do túnel na Suíça, que reuniu os líderes da União Europeia, essa celebração à morte, uma celebração a demônios, uma celebração ao Baphomet, né? Então, assim, muito importante a gente entender realmente esse Baphomet. Claro, eu estou falando do Pan, estou falando de Azazel. Literalmente, queridos, esse espírito que operava no passado, operando agora no presente. É a mesma figura. É a mesma figura. Só que não há mais segredos, não há mais valores, não há mais temor aos céus. Tudo está mais claro. Há uma oposição clara a Deus. Há uma oposição contra os valores. Há uma oposição a Deus e aos céus. Isso está evidente. E isso está em todo o mundo. Aqui, claro, a gente está abordando a União Europeia, trazendo esse evento que foi público, mas é claro que poucas pessoas acabaram percebendo, né? A Europa principalmente acompanhou bem, os outros países não, os outros continentes nem tanto. Isso aqui você está vendo aqui é onde você tem ali a reunião, né, da União Europeia, quando se reúne para fazer decisões. Ali você tem o salão deles, né, como a ONU tem também, aqui também a União Europeia também tem, né? Então, assim, quem está no meio dessas nações da Europa? Quem está influenciando a Europa? Qual o espírito que está influenciando nesses últimos dias, em especial ali na Europa? Eles não mais escondem, eles não têm vergonha. Ou seja, um evento que ovacionou, um evento que supervalorizou essa figura do Baphomet, que você pode encontrar na literatura e na tradição e na história dos gregos, que é a divindade Pan, dos romanos, que é o Fauno, e dentro do contexto bíblico, que é o Azazel. Ah. Bom, queridos, nós vamos terminando aqui o nosso shiur de hoje. Eu espero que você tenha entendido, né, todo esse contexto sobre Azazel, sobre o que era feito no passado, debaixo da orientação divina, da ordem divina, como o sacrifício era feito para Deus, mas o recibo levado a Azazel, para ele não mais acusar os filhos de Israel, dizendo que a dívida foi paga, mas essa mesma figura em que por algum tempo os filhos de Israel também pecaram contra Deus, oferecendo sacrifícios aos demônios em forma de bode, a mesma figura que aparece nas outras culturas com nomes diferentes, em especial ali a cultura greco-romana. Dentro ali da Brit Hadashah do Novo Testamento, o nosso Mashiach Yeshua dizendo: eu vou edificar a minha comunidade e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele fala justamente ali diante da caverna, da gruta de Pan, onde havia toda aquela idolatria, né? E hoje, como nós estamos vendo no meio da sociedade global, esse mesmo espírito atuando.
A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os espíritos das trevas que opera neste século. Bom, queridos, que o Eterno vos abençoe com esse shiur. Eu espero que eu tenha acrescentado mais conhecimento a vocês e, ao mesmo tempo, desperta a nossa vida para permanecer conectado com Deus, fechando as brechas da nossa vida, sabendo que nós temos o sangue de Yeshua que nos cobre, nos purifica de todo pecado e nos dá capacidade para vencer toda influência má, toda influência torpe desse mundo e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que o Eterno... Bom, queridos, queremos aproveitar também para falar com vocês sobre o nosso curso de judaísmo, da fé aos costumes. Nesse curso que nós preparamos para vocês, um curso especial onde trazemos tudo sobre o judaísmo, tudo sobre o povo judeu, sobre a fé do povo judeu. Então, como se comporta a fé do povo judeu, no que crê, qual é a essência da fé judaica, quais são os escritos, livros da tradição judaica, os livros bíblicos, livros sagrados, né? Nós falamos sobre as festas, trazemos explicações também sobre cada um evento, como fazer e o que significa. Nós trazemos também tudo que envolve o povo judeu dentro da cultura, da arte, da música, da política, a influência do povo judeu nessas áreas, não? Tudo que envolve fé e tradição e costume, nós procuramos abordar nesse curso. E tudo isso para ajudar você, você que está desejoso de conhecer mais, você que de repente pensa assim, pô, não sei nada sobre o povo judeu, só o que eu sei ali que está escrito na Bíblia. Não, há muita coisa para você conhecer sobre o povo de Israel. E nesse curso, nós preparamos para vocês, nós trazemos muita informação. Então, não deixe de adquiri-lo. Aqui na descrição você tem toda a informação que você precisa para adquirir o nosso curso. Também você pode entrar em contato com a nossa secretaria e ali você será esclarecido e vai ter todas as informações necessárias. Tenho certeza que você será muito enriquecido com o curso de judaísmo que preparamos para você, da fé aos costumes. Que o Eterno vos abençoe, shalom uvraha a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.